Dois pesos, duas medidas. O Conselho Nacional de Justiça abriu o processo disciplinar contra 4 juízes que se manifestaram publicamente contra o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Quem fala sobre a seletividade da justiça brasileira é o nosso comentarista político José Lopes Feijó. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por representação do Corregedor-Geral da Justiça, João Otávio Noronha, acaba de admitir um processo contra 4 juízes, 2 juízas e 2 juízes do Rio de Janeiro, que se pronunciaram contra o processo de impeachment em relação à presidenta eleita Dilma Rousseff. O curioso é que o mesmo procedimento não foi adotado para juízes que se manifestaram a favor do golpe de Estado que nós estamos vivendo. A ministra Carmen Lúcia, presidenta do STF, declarou que os juízes não podem se pronunciar muito além dos autos. É verdade? Então alguém precisa explicar por que é que o juiz Sérgio Moro, em entrevista concedida a um grande jornal de São Paulo, disse que sim, é preciso expor as pessoas na mídia, na opinião pública, independente de culpa, para com isso facilitar a sua condenação, o seu processo e a sua condenação. Desrespeitando a Constituição, desrespeitando o devido processo legal. Isso é muito mais do que se pronunciar além dos autos. É estimular a destruição da honra e da imagem das pessoas para facilitar um processo de perseguição a determinados alvos. O próprio jornal mencionado faz um editorial onde diz que a Lava Jato se partidarizou. Os procuradores de Curitiba e o próprio juiz não gostaram do editorial, mas o jornal, que é um jornal conservador, admite isso. Nós estamos vivendo um período em que a civilização está em risco e a democracia está em perigo. Felizmente, 2 sentenças ocorreram no dia de ontem que nos dão um pouco de esperança. A juíza Rosa Weber, do STF, suspendeu os efeitos da portaria do trabalho escravo emitida pelo governo Temer, que acabava com o combate ao trabalho escravo. E a Justiça de São Paulo, em segunda instância, isentou a ex-ministra Eleonora Menecute de culpa no caso contra Alexandre Frota. A ministra, como todos sabem, estava sendo processada e tinha sido condenada em primeira instância por se pronunciar contra o ator ter sido recebido no Ministério da Educação, um ator que, num programa de humorismo, defendeu e disse que estuprou uma mãe de santo. E por se pronunciar contra isso, ela estava sendo processada. Bom, parece que a democracia e a civilização ainda respira. Por aparelhos, mas respira.